Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz e sábado teremos Palmeiras e Santos pelo Campeonato Brasileiro, jogo que acontece no Allianz Parque, e um Santos que precisa vencer a primeira fora de casa. Será que finalmente teremos a primeira vitória do Santos longe da Vila Belmiro? Um Santos que vem com algumas novidades na escalação e também nos relacionados, né? Principalmente nos relacionados, alguns jogadores que estavam fora. Pode ser que a gente tenha até uma polêmica aí entre vocês em relação à escalação. Já peço para você também comentar qual seria o seu time ideal para que o Santos enfrente o Palmeiras e busque essa vitória, né? O Santos e Palmeiras, os últimos jogos aí, a gente vem ficando com aquela pontinha de quase, né? Espero que para esse jogo de sábado a gente consiga esses 3 pontos. A última e a única vez que o Santos ganhou do Palmeiras no Allianz Parque foi em 2017 e você estava nessa partida. Você lembra mais ou menos o que foi aquele jogo? Você até se envolveu no lance ali do gol também. Conta pra gente como é que foi. Sim. Um jogo muito difícil, né? Como todos os clássicos. O campo estava bastante alagado ali. Teve até uma polêmica onde eu roubei a bola do Guerra, né? Muitos falaram que foi falta. Acabei dando a bola pro Bruno Henrique, ele cruzou pro Ricardo Oliveira e a gente conseguiu, né, o triunfo, e espero que a gente consiga nossa segunda vitória ali na casa deles. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, mas a gente vai para lá para buscar os 3 pontos. O Santos é um clube grande, né? Sempre está brigando por títulos, e se a gente quer brigar por títulos, a gente tem que vencer jogos grandes. E esse é mais um jogo que a gente tem essa é uma decisão para a gente precisa pontuar, então a gente tem que encarar, né, como se fosse uma final, para que a gente possa, no decorrer do campeonato, ir somando mais pontos para conquistar nossos objetivos. Vamos falar primeiro dos desfalques, né? O Luiz Felipe, ele acabou recebendo o terceiro cartão amarelo e tá fora para esse jogo, então obviamente que esse setor defensivo do Santos terá uma alteração. O Caio Jorge, existiu uma grande expectativa de que pelo menos ele fosse relacionado para essa partida, mas está fora mesmo, né? Além da questão de estar perto do fim do contrato, o Caio Jorge também estava realizando um tratamento ali, um reforço muscular para evitar novas lesões, então segue fora. O John tinha uma grande expectativa, né? Até cheguei a comentar com vocês sobre que o John poderia até mesmo voltar ao time titular, mas ele voltou a sentir um incômodo no joelho direito e nem relacionado foi para esse clássico. O Luan Pérez, todo mundo sabe, né? Já está com os 2 pés lá na França, também está fora desse jogo. E o Alisson e o Felipe Jonathan são as novidades, né? Estão de volta, pelo menos vão ser relacionados aí pelo técnico Fernando Diniz, que também está de volta, né? Fernando Diniz, que foi desfalque do Santos na vitória em cima do Atlético Paranaense. Mas vamos aqui aos 23 relacionados do Santos. Goleiros João Paulo e Diógenes, né? Uma novidade aí entre os relacionados. Laterais Pará, Madison, Moraes e Felipe Jonathan. Zagueiros Danilo Boza, Kaique e Robson. Meio-campistas Camacho, Giamota, Gabriel Pirani, Alisson, Carlos Sanches, Ivonei, Zanocelo e Vinícius Balieiro. Atacantes Marinho, Lucas Braga, Marcos Guilherme, Marcos Leonardo, Ângelo e Raniel. Então temos uma provável escalação com algumas mudanças, né? Tanto de jogadores que estão voltando, como jogadores também que parece que se afirmaram nessa equipe titular do Fernando Diniz. Então a provável escalação do Santos, de acordo com a Gazeta Esportiva, é a seguinte: no gol, João Paulo. Pará volta a ser o titular da lateral direita. Danilo Boza ganhou a vaga do Luiz Felipe, né, que está suspenso. Kaique e Moraes. Mesmo com o Felipe Jonathan relacionado, o Moraes vai para o jogo, deve começar entre os titulares. Camacho ganhou a posição de primeiro volante. Jean Mota e Gabriel Pirani, Marinho, Lucas Braga e Marcos Guilherme. Em relação ao Pará, todos sabem aqui a minha opinião, né? Quem acompanha, eu colocaria o Madison. Acho que é um jogador que defensivamente pode acrescentar muito mais, principalmente por conta da velocidade dele. E por que eu falo da velocidade? Nos últimos jogos, a gente observa um Pará com dificuldade na reposição, né? Então, é a famosa avenida. O jogador passa com maior facilidade pelo Pará. Então, acho que é importante você ter um lateral com uma velocidade um pouco maior. Em relação ao Danilo Boza, é um zagueiro que, quando ele entrou para substituir o próprio Luan Pérez em um jogo contra o Fluminense, acho que ele foi bem, né? E entre as opções aí, eu acho que é o favorito mesmo, né? O Santos, além do Danilo Boza e o Kaique, teria o Robson, mas o Robson ainda não tem tanta experiência como o Danilo Boza, então acho que é acertada essa decisão. E o Moraes
titular, né? A gente não sabe se é uma opção técnica do Fernando Diniz, que inclusive demorou para estrear, né, realizar a estreia do Moraes, ou se o Felipe Jonathan ainda não está 100%. Né? O Felipe Jonathan estava com uma lesão de grau 1 na coxa direita, não sei se é mais precaução ir com o Moraes ou não, mas sinceramente eu gosto. Né? Gostei das últimas partidas que o Moraes acabou atuando, e o Camacho, em relação ao Alisson, é a mesma questão. Será que é uma opção do Fernando Diniz? Porque o Camacho está muito bem nas partidas, está ajudando em desarme, está ajudando também na criação de jogadas ofensivas, ou se é a questão física, né? Será que o Alisson está 100%? Porque vale ressaltar que é um clássico contra o Palmeiras. Além da rivalidade, o Palmeiras é o líder do campeonato, então você não pode ir com jogadores que estão mais ou menos, né? Tem que serem jogadores que estão ali 100% fisicamente. E também tinha a questão do Giamota e do Pirani ter a possibilidade deles serem poupados, né? A gente tem essa maratona aí de jogos. Depois do clássico contra o Palmeiras, por exemplo, o Santos vai realizar o jogo da Sul-Americana, depois tem outras sequências difíceis também no Brasileiro, começa também a Copa do Brasil, né? A próxima fase. Então, todo mundo estava nessa expectativa de que será que vai poupar algum jogador ou não. E, inicialmente, né, o Carlos Sanches, que está todo mundo na expectativa dele voltar como titular, deve continuar no banco de reservas. A questão do ataque é a mesma. É um ataque que promete muita movimentação. Né? No jogo contra o Atlético Paranaense, tivemos mais mobilidade, principalmente por parte do Marcos Guilherme, do que, por exemplo, no jogo contra o América Mineiro. Então, espero que isso continue para esse jogo contra o Palmeiras. Né? O Santos oferece muito perigo, né? Tá finalizando muito. Eu acho que esse é um caminho. Um Santos que tenha movimentação, um Santos que finalize tanto dentro da área, fora da área, principalmente essa questão do Marinho. O Marinho é um jogador que tem essa arma, né, de tiro de longa distância, média distância, e a gente tem que aproveitar muito. Imagino que pelo Palmeiras jogar no Allianz Parque, também vai para cima do Santos. Então, acredito que vai ser um jogo lá e cá, né? Principalmente a questão do Palmeiras querer se manter na liderança, né? Visto que nessa rodada também tem Bragantino e Atlético Paranaense. Então, é um jogo que o Palmeiras, dependendo do resultado, pode conseguir abrir uma distância, mas, obviamente, né, nós, santistas, a gente espera acabar com essa festa e, principalmente, né, com o tabu que o Santos tem de não conseguir vencer no Allianz Parque. Em relação à tabela, né, o Santos está na 7ª colocação e, como eu falei, busca essa primeira vitória fora de casa, longe da Vila Belmiro. É um jogo que eu acho que tem tudo para o Santos conseguir aquela moral. É um jogo, além da gente se afirmar no Campeonato Brasileiro, né, eu até brinco com vocês que depois da derrota é um comportamento da torcida. Depois de uma vitória é outro comportamento da torcida. Né? Eu não vejo o Santos passando dificuldades ou brigando pelas últimas posições do Campeonato Brasileiro, mas precisa ganhar fora de casa, né? Conseguir alguns pontinhos. E o retrospecto do Santos contra times que estão ali em cima da tabela, até o momento está positivo. O Santos conseguiu resultados importantes, por exemplo, ganhou do Atlético Mineiro, que é um time que com certeza vai figurar ali entre as primeiras posições. O próprio Fluminense, que foi um jogo complicadinho para o Santos também, a gente acabou sendo derrotado, mas o Santos fez um jogo interessante. Tem o São Paulo, né? O São Paulo a gente ainda não tem muita noção de como que vai ser o campeonato do São Paulo, mas era uma equipe que era recém-campeã paulista. Né? Então, isso também, de uma certa forma, coloca bastante notoriedade, né, no time do São Paulo. Enfim, vamos ver como o Santos vai se comportar diante do Palmeiras. E eu quero aqui que vocês me contem, além da escalação ideal, eu quero que vocês também me falem o palpite. Se você fosse Fernando Diniz, qual a sua escalação e qual o seu palpite para essa partida? E uma coisa que eu esqueci de falar em relação ao Pará, eu acho que o Pará, a tendência é que a gente possa ter o Madison para uma segunda etapa, talvez, né? Pelo menos a gente observou isso em outros jogos do Santos, independente do resultado, ou vencendo, ou empatando, ou perdendo, enfim. Então, fica aí essa expectativa para esse jogo de sábado. E não se esqueça, deixa o seu like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. E outra coisa importante, acabou o jogo do Palmeiras, e Santos corre aqui no canal para a gente analisar juntos no nosso pós-jogo. Grande abraço para vocês.